Oi, oi, oi! Live surpresa aqui de novo. Vocês sabem que eu sou assim, né? Brota uma inspiração, eu passo aqui pra falar algo pra vocês. E sábado é um dia que a gente retira assim pra estudar um pouco mais, né? Desfocar um pouco das coisas da semana e fazer aquele estudo um pouco mais aprofundado, dar continuidade nas coisas. E eu gosto bastante de vir aqui falar com vocês e conversar com vocês. Eu ia fazer uns stories para poder falar deste assunto, que já vou adiantar para vocês. É um assunto que a gente ouve muito sobre, mas às vezes não sabe dizer o que significa exatamente. E tem um texto que eu estava meditando aqui agora, um texto muito interessante aqui, bíblico, que vai falar pra gente com detalhes e bem claro o que significa isso. E aí eu pensei, vou fazer os stories para poder conversar com os irmãos e fazer essa reflexão. Porém, os stories ficam pausando. Então, liguei a live aqui para passar esse conhecimento para vocês. Então vai entrando aí, galera, rapidinho, vai ser bem rápido, não vai ser uma live demorada hoje. Eu quero refletir com vocês sobre um texto bíblico que vai passar muitas informações pra gente de forma clara, porque muita gente pensa assim, estudar a Bíblia é difícil, que eu preciso que alguém me interprete, eu preciso que alguém explique pra mim, porque eu não consigo entender. Na verdade, isso daí é um mito, né? O mito que o sistema religioso colocou pra nós, como se a gente precisasse de pessoas para nos explicar a Bíblia. Claro que quando a gente estuda com os irmãos, congregar, né, a tal da congregação da real, é você estudar com os irmãos e conversar e meditar na palavra do Criador. Porém, as pessoas acham que precisa se ter faculdade para isso, precisa se ser ensinado isso, né? Mas a gente se esquece, e esse texto vai mostrar que o Espírito do Pai que conduz a gente na verdade. Então, quando você tem uma dúvida bíblica, você pode conversar com os irmãos que também são movidos pelo Espírito do Pai. Já falamos sobre isso. Todas as pessoas que creem no Messias, têm a fé no Messias, são pessoas que recebem o Espírito Santo em suas vidas, porque é impossível você crer na verdade sem o Espírito Santo atuar em você. Quando o Espírito Santo atua na sua vida, você desenvolve o que vamos falar hoje aqui, a mente de Cristo. Vocês já ouviram falar nessa situação, nessa expressão? Nós temos que ter a mente de Cristo. O que seria ter a mente de Cristo, né? Vou falar um pouquinho aqui. Abram lá em 1 Coríntios 2, 4 a 16. Esse trecho aqui é incrível para vocês entenderem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Como que faz para que nós, seres humanos pecadores, tenhamos a mente de Cristo. Vamos lá? Vai entrando aí. Vamos embora. Mente de Arruxa, né? Que a gente tem os irmãos aí que ainda não estudaram sobre o nome, então na Bíblia ela fala mente de Cristo, né? Então mente de Arruxa, mente do Messias. Vamos deixar esse termo aqui bom pra gente usar os nomes cada vez mais corretos, né? Falamos sobre isso já, essa questão do nome também, olha aqui nos meus stories, porque eu já falei no que implica essa questão do nome, né? É importante que se a ti foi revelado, se você tem esse conhecimento, que você o use corretamente. Então, à medida que a gente consegue, a gente vai transformando os nomes aí que a gente aprendeu errado, né? E vai falando. Mas o Criador sabe do nosso coração e Ele sabe o Deus que a gente serve no nosso coração. Então, pra gente entender o que é ter a mente do Messias. Vamos lá. 1 Coríntios 2, de 4 a 16. Abram a Bíblia de vocês aí. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Segura aí. Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui, né? Que as palavras não consistiam em persuasivas de sabedoria humana. O que será que ele está querendo dizer aqui? Será que ele está querendo falar daquele estilo de culto, coaching? Será que vocês já viram aí? Muitas igrejas por aí ficam com os tais dos cultos tipo coaching, que é aquele focado no humano, no ser humano. Você pode tudo, você consegue. Vai lá, irmão, sai daí de onde você se enfiou, segura na mão do pai e vai. Você é capaz de fazer tudo, você é capaz de ser transformação pro mundo, você é capaz de criar as coisas, você é capaz de imaginar e produzir as coisas. Sabe essa narrativa do culto coaching? É exatamente isso que esse texto está falando. Palavras persuasivas de sabedoria humana. Isto é uma sabedoria humana e não uma sabedoria espiritual. Então, as pessoas aplicam esse culto coaching e funciona, porque eles tocam no emocional, eles tocam naquela parte da PNL, então eles pegam uma sabedoria de emoção humana e transformam em culto, em mensagem bíblica, quando que não é isso que faz com que você obtenha a demonstração
da mente do Messias, que vem através do Espírito. E essas coisas são sabedorias humanas. Continuando. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Então toda essa parte de psicologia, essa parte que a gente estuda a mente do humano, né, a mente do ser humano, é uma sabedoria do mundo, né? Nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, ou seja, a sabedoria humana para o Criador é nada, entendeu? É nada. A gente sabe um pouquinho de como que é o cérebro do ser humano, mas a gente tem que ter a mente do Messias, a mente do Criador. E para ter a mente do Criador, como que a gente faz? Continuando no verso. Para quem está chegando agora, é 1 Coríntios 2, de 4 a 16. Escrevam aqui para as pessoas verem que estão chegando, abrirem a Bíblia. 1 Coríntios 2, de 4 a 16. Vamos lá, continuando. Mas falamos a sabedoria de Deus, de Yahweh, oculta em mistério, a qual Yahweh ordenou antes dos séculos para nossa glória. Entenderam o que esse texto quis dizer, né? A gente fala a sabedoria do Criador, que é diferente da sabedoria dos homens. Quando você é movido pelo Espírito, você fala a sabedoria do Criador, que para os homens é loucura, certo? Porque essa sabedoria ela está oculta em mistério, que o Yahweh ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, na fundação do mundo, ele ordenou essa sabedoria, ele ordenou que o Espírito do Pai habitasse na gente depois que o Messias morresse, né? Então, o Espírito passaria a habitar novamente na gente. E aí a gente conseguiria entender os mistérios de Yahweh. Olha que revelação. Continuando. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum dos príncipes deste mundo. Certo? Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, esse conhecer poderia colocar como relacionar, poderia colocar como compreender os mistérios do Pai. Por quê? Porque quem que ordenou tudo isso foi o Pai. Então, eles não conheceram, mas não conheceram porque não souberam. Não conheceram porque não se relacionaram, porque não creram. Porque se tivessem crido, não teriam crucificado o Messias. Eles teriam ouvido sobre o Messias que viria e teriam fé. E aí eles teriam acreditado naquilo e não teria crucificado. Continuando. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Yahweh preparou para os que o amam. Então não preparou para todos, preparou para os que o amam. Então tudo isso que a gente vê, que a gente imagina, que a gente acha, a gente não faz ideia, porque o Criador fez algo que a gente nunca nem viu, nem imaginou. Se a gente vê coisas bonitas hoje no mundo, se a gente vê a natureza, se a gente vê a criação do Pai e já acha coisas bonitas nesse mundo caído, de pecado, corrompido, imagina as coisas que o Yahweh preparou para aqueles que o amam, né? Aí tá lá. Mas Yahweh nos revelou pelo seu Espírito. Então a revelação da palavra e da verdade vem através do Espírito dele, pelo seu Espírito, pelo Ruach HaKodesh, que a gente chama, que as pessoas chamam de Espírito Santo, mas a gente já sabe que aquela questão da Trindade não é bem por aí, tá? Inclusive, se você não sabe disso, dá uma olhada no meu vídeo lá no YouTube sobre a Trindade. Vamos lá. Então, ele revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Yahweh. Então, lembra que eu falo pra vocês sempre que a batalha é espiritual, o negócio aqui não é contra carne e sangue, é espiritual. A nossa luta aqui não é contra seres humanos, é contra as potestades espirituais. Então, nós somos seres humanos, corpo e carne e sangue, porém a gente também tem o nosso lado espiritual, e a salvação é para o nosso lado espiritual, porque a carne e sangue vai se deteriorar e vai embora pro túmulo, né? Então a nossa salvação é para o nosso corpo espiritual, que hoje a gente não tem acesso a ele, porque a gente perdeu esse contato lá no Éden, quando Adão e Eva caíram, né? Então a natureza humana passou a ser caída e não tem mais essa conexão com o nosso corpo espiritual. Quem detém nosso corpo espiritual é o Messias. Por isso que ele morreu e teve direito a pegar todos os vasos de honra e cuidar do nosso corpo espiritual. Por isso que na batalha espiritual o Messias usa o nosso corpo espiritual. E às vezes a gente fica tão cansado, tão mal e não sabe por que está acontecendo, mas a batalha espiritual acontece na realidade espiritual, que a gente não tem acesso, entendeu? Não é pra gente ter acesso. E é por isso que as pessoas que mexem com o culto, essas coisas, elas são detestáveis ao Criador, porque elas quebram, elas desobedecem, e através da glândula pineal, através da abertura da glândula pineal, elas fazem contato com demônios e elas conseguem adentrar
ao mundo espiritual, e o espírito delas quem detém o espírito delas são os demônios a quem elas entregam as suas vidas. Então, através desse espírito, desse corpo espiritual, os demônios atuam no mundo físico, entenderam? Então, essas pessoas que fazem pacto, elas abdicam da vida espiritual dela. Sabe aquela história? Vendeu a alma pro diabo? É mais ou menos isso. Só que a alma não é necessariamente o espírito. São coisas diferentes, né? Já expliquei pra vocês que o nosso corpo ele é composto de corpo, alma e espírito. Corpo físico, carne e sangue. Alma, nossas emoções, nossa personalidade, aquela pessoa que a gente é. Sabe quando a pessoa fala, nossa, tá sem alma, tipo, tá apático. O que aconteceu com a sua alma? É essa que vai junto lá pro Lago de Fogo. É o teu ser. E o corpo espiritual é aquele que existe no mundo espiritual. É aquele que atua glorificado, entendeu? Que esse nós fomos destituídos dessa glória. Então, por isso nós não temos acesso agora, mas vamos ter no milênio, quando o Messias voltar e restaurar todas as coisas. Então, é detestável para o Criador aquelas pessoas que tentam, através do mundo dos demônios, enfim, esse contato com o corpo espiritual, porque eles fazem a tal da projeção astral e conseguem estar nos lugares e fazer as coisas por meio do espírito. Então, pode ser a própria pessoa, tal, as bruxas fazem isso, esse tipo de conexão, ou o demônio usar o próprio corpo espiritual da pessoa para ir para o mundo espiritual. Então, entendam, esse conflito que a gente está vivendo aqui, ele não é físico. Para nós que vivemos no mundo físico, parece que é físico. Então, isso é tipo como se fosse pra gente ficar adormecido, né? Vivendo essa vida que parece que não tem sentido, né? Todo dia começa, termina, todo mês começa, termina, é um looping infinito, né? Acorda, dorme, paga conta, aquele tal daquela rotina que a gente não foi criado para isso, na verdade. O ser humano, ele tá acostumado mentalmente, lá internamente, dentro do nosso DNA, com coisas diferentes, com eternidade. Porém, como fomos destituídos dessa glória, perdemos a nossa essência. Então, a gente está colocado nesse mundo aqui físico e vivendo aqui, só que isso não é o nosso mundo. Nós somos estrangeiros aqui. Então, por isso que a gente não quer morrer, a gente sente coisas que não são nossas, entendeu? Agora são por causa do pecado, mas originalmente não. Então, entendam. Deus, né, mas Yahweh nos revelou pelo seu Espírito. Então, o Ruach HaKodesh revela a nós toda a verdade. E a gente consegue caminhar. Porém, existe um momento que isso vai acontecer. Todos os eleitos, todas as pessoas que são do Messias, né, elas vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso vai ser lá no quarto selo, quando o negócio estiver acontecendo. Já falamos sobre isso aqui também. Então, agora, todos os irmãos que estão estudando, estão chegando nas verdades, ninguém ainda tem o pleno conhecimento. Tá todo mundo caminhando. Porque quando isso acontecer, vai ser quando vai vir o derramamento da chuva serôdia lá no Apocalipse, certo? No primeiro selo começa o derramamento. Então vamos lá, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Yahweh. Então vamos lá, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, só quem sabe e que tem a revelação das coisas do Pai é o Espírito do Pai, certo? Então ele consegue revelar aos seus eleitos a verdade. Vamos lá, continuando. Olha lá, 1 Coríntios 2, de 4 a 16, para quem tá meio perdido no texto. Vamos lá. Tá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós, vasos de honra, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Yahweh, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Yahweh. Olha que revelação. Totalmente completo e fechado com a história do evangelho da eleição, da predestinação, que é o verdadeiro evangelho que a gente prega aqui, né? Prestem só atenção nisso. Mas nós, os eleitos, os salvos, né? Aqueles que entendem que são movidos pelo Espírito, ou seja, não é todo mundo, é nós aqui, um povo separado, não recebemos o Espírito do mundo, ou seja, todos os outros receberam. Todos os vasos de ira receberam o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus, nós recebemos o Espírito do Pai, Ruach. Então, dentro de você vai ter um Espírito atuando. Qual é o Espírito que atua dentro de você? É o Espírito que atua nos filhos da desobediência, que são os vasos de ira, ou o Espírito do Pai? Porque trevas e luz não habitam juntos, não coexistem juntos. Então, ou você tem as trevas, ou você tem a luz dentro de você te influenciando. Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte: vocês têm um espírito, algum espírito habitando dentro de você, ou de Yahweh, ou o espírito do mundo, certo? Só que você recebe influências demoníacas na sua mente para que você cometa pecados e coisas, porque você tem brecha do pecado da tua carne. Então, por isso que os espíritos, os demônios, põem sugestões na sua cabeça, te faz te sentir mal. Mas eles não podem possuir o seu corpo, a não ser que o espírito do Pai saia.
Então, essa é uma grande verdade que as pessoas não entendem. Quando as pessoas são possuídas por demônios, é porque alguma coisa aconteceu, alguma brecha foi dada, alguma legalidade foi dada para que ele possuísse aquele corpo e o Espírito Santo se retirasse. Então, acontece isso em alguns momentos. Porém, se você é um vaso de honra, em algum momento você vai ter que ser quebrado e remoldado. Então, em algum momento, quando o Espírito do Pai passar a habitar em você, você vai ter essas revelações. Então, você vai ter todas as revelações do Espírito de Yahweh. E isso é o batismo, o verdadeiro batismo hoje, que é o batismo do Espírito Santo. Então, se você receber esse batismo do Espírito Santo, que é nada mais nada menos que o Espírito Santo do Pai, habitando dentro de você e te revelando as coisas do Pai, você consegue ter um entendimento da Bíblia e aquela cegueira espiritual some, certo? Então tá lá. Os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Então, não é com psicologia, não é com coaching, não é com o culto emocional, o culto que te convence ali naquele momento, você vai lá, chora pra caramba, sai de lá, daqui a pouco essa semana é a mesma coisa. Não é assim que o Espírito do Pai se manifesta. Não é com gritaria, não é com aquela sabedoria do mundo, não é com PNL, não é com gatilhos, não é com psicologia, qualquer outra coisa, não é com marketing. Né? A gente usa isso para levar a mensagem, porém não é dessa forma que o Espírito Santo atua, certo? O Espírito Santo, ele vai atuar, o Ruach HaKodesh vai atuar de forma diferente, porque as coisas que ele vai falar vão ser sobre coisas espirituais. Entendam essa grande diferença. Então, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E o grande erro das pessoas ao estudar a Bíblia é transformar o que é físico em espiritual e o que é espiritual em físico. Então, quando você tem a revelação do Espírito, do Ruach, você consegue entender, tá, isso aqui está se tratando de coisa física, isso aqui está se tratando de coisa espiritual. Uma coisa que eu estava conversando outro dia com uma irmã, inclusive ela está aqui, sobre essa questão de quando a Bíblia fala de vida e de vida eterna. É básico. Se falou vida, tá falando de vida terrena, vida física, corpo físico. Se falou de vida eterna, tá falando de espiritual, tá falando de conceito de salvação, que não existe nada que você possa fazer para adquirir. Então, é diferente. Você tem que saber separar esses contextos. Então, se você tiver a mente do Messias, você vai ter uma mente espiritual. E aí ele fala, ora, o homem natural. O que é o homem natural? O homem corrompido pelo pecado, o homem depravado, aquele homem que já nasce com o pecado dentro de si, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, de Yahweh, ele não vai compreender, ele vai achar loucura, ele vai achar maluquice, ele vai achar bobeira, ele vai achar assim, cara, não tem nada a ver, o mundo é só isso aqui que a gente tá vendo, porque lhe parecem loucura. Então, ser hoje em dia, digamos assim, um crente movido pelo Espírito e falando de coisas espirituais, ignorando muito as coisas físicas e não levando em consideração isso, é loucura pro mundo, porque o mundo não consegue entender isso, porque eles não têm o Espírito habitando neles, o Espírito de Yahweh convencendo eles da verdade, fazendo com que eles caminhem no caminho da verdade. Então tá lá, porque elas se discernem espiritualmente. Então coisas espirituais só podem ser compreendidas através do Espírito do Pai, certo? Só que algumas pessoas não entendem isso. O que elas vão fazer? Elas vão buscar a ajuda dos espíritos dos anjos caídos. Então elas vão fazer culto com o demônio, elas vão vender as coisas, elas vão entender um pouco das coisas espirituais, mas de forma enganosa, porque o demônio, o diabo, Satanás, ele quer enganar as pessoas, porque ele quer a glória do Pai para ele. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta ludibriar as pessoas. Então, dessa forma, ele faz com que as pessoas, ao buscar o espiritual de forma errada, elas vão para a nova era, elas vão para essa questão de iluminação, eu interior, enfim, é isso, entendeu? Mas a Bíblia, ela fala, assim, do homem espiritual, ela fala dessa questão espiritual que a gente vive. Então, tá lá. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, de 4 a 16. Então tomem muito cuidado com essas pessoas que estão falando através do Espírito do Pai. Porque vocês vão perceber quando ela está falando através do Espírito do Pai. Ela vai falar de coisas espirituais. Ela vai falar de coisas que a sabedoria humana não explicam. Então tem coisas que acontecem que a ciência não explica. Que as pessoas não conseguem compreender o porquê dessas coisas. Essas coisas só conseguem compreender quem tem a mente do Messias. Então, o nosso objetivo aqui neste mundo é
aguardar, né, a salvação, aguardar o final das coisas, porque a gente não consegue mudar isso, a gente consegue só viver o conflito, porque tudo foi predeterminado por Yahweh, e a salvação é para os seus filhos de graça. A gente não consegue fazer nada para poder adquirir a salvação, a gente só consegue viver o conflito. E o que ele espera de nós? Ele espera de nós obediência, ele espera de nós o amor, ele espera de nós toda a vida correta e honesta. Só que a gente não faz isso para obter a salvação. A gente faz isso porque a gente já é um salvo. Então você não tem obras boas para ser salvo, mas você tem obras boas porque você é um salvo. Então um vaso de ira, ele tem o espírito do mundo habitando dentro dele. Então ele não consegue ver a verdade, ele não vai enxergar a verdade. E é por isso que a Bíblia fala em muitos momentos para não pregar para os ímpios, né? Eu não lembro agora o verso, mas a Bíblia fala para não pregar para os ímpios, para não insistir nessa pregação, porque você vai pregar uma vez. Se ele recusar no coração dele, é porque ele vai recusar sempre, porque era para ser assim, porque um eleito, um salvo, um vaso de honra, a partir do momento que ele tem o contato com o evangelho verdadeiro, ele não vai recusar no coração dele, porque o espírito que habita dentro dele, que é o espírito do Messias, já vai convencer ele da verdade e vai fazer com que ele enxergue as coisas espirituais. Só que o que acontece às vezes? Os irmãos não recebem o verdadeiro evangelho. Às vezes nos templos eles recebem o evangelho humanista, o evangelho do livre-arbítrio, o evangelho culto coaching, que o homem pode fazer tudo, ele pode aceitar ou não a Deus, ao Criador, ele pode escolher se ele quer salvação ou não. Então, por a pessoa que é eleita, às vezes, ter contato com o evangelho assim, ela desacredita de Deus, ela desacredita das coisas. Assim, desacredita em certo ponto, ela fica decepcionada e frustrada, mas dentro do coração dela sempre vai ter aquela sementinha, não tem como ela tirar isso. E é por isso que as pessoas, às vezes, que se afastam do Criador, assim, se afastam, digamos assim, param de caminhar na lei, param de fazer as coisas corretas, caráter, moral do Criador, elas se sentem vazio, porque elas não pertencem àquilo que elas estão fazendo. O exemplo grande disso é quando a pessoa é da igreja a vida inteira e de repente ela resolve sair e vai pro mundão, vai pra balada, vai fazer essas coisas. Se essa pessoa for um vaso de honra, ela jamais vai conseguir ser completa no mundo, entendeu? Porque ela tem o Espírito do Pai convencendo do pecado. E é por isso que a gente fala que a graça é irresistível para os eleitos. A graça ela é irresistível para os eleitos, porque os eleitos não conseguem resistir a essa grande atuação. Os eleitos, eles conseguem ver as coisas de forma espiritual, entendeu? Os salvos, eles têm esse Espírito do Pai. Apesar de que por o homem ter o pecado também puxando para um lado, pode ser que em algum momento ele caia. Então, nesse momento, por exemplo, ele está na igreja, ele acredita em tudo, ele sabe que o Messias existe, ele sabe todas essas coisas. Mas o evangelho que está tendo recebido ali não é o evangelho que ele sente no coração dele que é o correto. E aí ele pensa, poxa, se eu não sinto que é o correto, então acho que eu não acredito nisso. E aí ele vai pro mundão. Só que quando ele vai pro mundão, ele vê que aquilo também não faz parte dele. E aí ele fica confuso. Até que ele continua caminhando para descobrir e chega no evangelho verdadeiro. Todos nós, eleitos, salvos, passamos em algum momento por este momento, que é o que eu chamo de breakthrough. Então você passa uma vida, você nasce, você passa essa vida numa busca. E nessa busca você se perde às vezes. Você vai pra nova era, você vai, sei lá, pra qualquer outra coisa que te dá conforto, mas que sempre vai ter um negocinho ali falando, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível, isso aqui não é completamente correto. Então o mundo ele vai ter alternativas de cura, o mundo ele vai ter alternativas espirituais pra você. Vai ter muita religião, vai ter muito ensinamento, vai ter muita coisa holística, muita coisa da nova era. Esse é o grande engano, para te levar pro lado errado, porque você que é eleito vai buscar as coisas espirituais, então você precisa cair no caminho certo espiritual. Quando você cair no caminho certo espiritual, você não vai retornar. Então o que acontece é exatamente isso, as pessoas, os vasos, no momento que elas estão buscando a verdade espiritual, que elas sabem que existe a verdade espiritual, e elas caem em espiritualidade errada, elas podem até ficar um tempo até entender, mas elas vão sentir alguma coisa estranha e elas vão sair. E a verdade, ao contrário, é a verdade. Quando elas caírem no caminho espiritual correto, elas podem não ter o conhecimento total, mas elas vão saber que aquela é a verdade. Então elas sabem reconhecer a verdade, elas sabem reconhecer quando um outro eleito está falando a verdade. E não é porque ela tem todo o conhecimento, porque a sabedoria humana para o Criador é loucura, mas é porque o Espírito está dentro de você atuando e te convencendo da verdade, ele vai te convencer que aquele é o caminho. Então você tem a certeza no seu coração de que essa é a mensagem verdadeira. Foi assim que aconteceu comigo, acredito que aconteceu com vários dos irmãos aqui. Então,
Eu queria deixar esse texto para vocês meditarem. Então, é 1 Coríntios 2, 4, 16. Depois leiam sobre como é importante a gente ter a mente do Messias. E essa mente do Messias, a gente só vai ter se o Espírito do Pai habitar dentro de nós. E quando o Espírito do Pai resolve habitar dentro de nós, a graça nos alcança e a gente não consegue recusar. A gente vai trilhar o caminho, a gente pode se desviar do caminho, porque a gente faz parte do processo de alguns, mas o Pai, ele vai salvar os seus eleitos. Então, ele vai te conduzir desde quando você nascer até o caminho da verdade. Então, até o final da sua vida, você vai ter o contato com o evangelho verdadeiro, que às vezes não está sendo pregado no templo. Então, você vai se decepcionar, você vai pecar durante sua vida, mas até você morrer, até acabar o teu corpo físico, até você perecer, você vai confirmar e concretizar a profecia no seu coração. Ou seja, a salvação é para os que creem. Então você, em algum momento da sua vida, vai crer de todo o seu coração. Olha que revelação. Então estudem aí. Um bom sábado para vocês. E depois, quem sabe, eu abro uma caixinha de pergunta aqui para vocês mandarem mais perguntas e eu vou respondendo durante o dia. Tá bom? Então é isso. Vamos buscar ter a mente do Messias. E isso vai fazer com que a gente compreenda toda a verdade. Quando chegar o momento, todos nós vamos estar conectados na mesma verdade, porque o Espírito que vai falar no seu coração, vai falar no meu e de todos os outros eleitos. Para cair a chuva serôdia. Beleza? E essa é a chuva serôdia. Olha, amor.